Maquiagem inspirada na coelhinha Lola Bunny. Meu nome é Natália Espina, eu sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Friend, e nesse vídeo a gente vai fazer essa maquiagem completa aqui, inspirada na coelhinha Lola Bunny do Looney Tunes. Então, se você quer ver esse passo a passo, vem comigo. Bom, então vamos lá, já estou com a pele pronta. O passo a passo eu fiz normal da pele, tá? Mas caso você tenha dificuldade na hora de fazer o passo a passo da sua pele, eu vou colocar aqui no card o vídeo certinho de eu explicando como fazer o passo a passo, caso você tenha dificuldade, tá? E aí a gente já vai direto pra parte dos olhos. E vamos começar pelos olhos. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pincel bem fininho. Então eu tô usando esse aqui, que é o MF11 da Miss Friend, que ele tem duas pontas, uma para aplicação da sobrancelha e a outra para aplicação de delineador, que tem essa ponta bem fininha. Vou pegar um pouquinho de um corretivo barra contorno que eu tenho aqui bem escuro, que é um produto líquido, então eu vou molhar bastante nesse marrom aqui. E vou vir fazendo o primeiro traço, que é um traço bem fininho. Essa parte eu nem respiro para não borrar, mas basicamente eu vou fazer um traço aqui no contorno dos meus olhos e alongar um pouquinho aqui no final. Ó, fiz aqui desse lado e se borrar não tem problema, porque a gente já vai consertar isso. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado do olho. Ó, fiz o mesmo formato, o mesmo desenho dos dois olhos. E agora a gente vai vir com a outra ponta do pincel e a gente vai arrastar esse produto lá pra cima em direção à sobrancelha, como se a gente estivesse criando um esfumado mesmo, um efeito de sombra. Lembra que eu falei que se borrasse não tinha problema? Olha só como a gente já criou uma sombra super bonita aqui na parte de cima dos olhos. Então, vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu venho puxando pra fora em direção ao meu nariz e à minha sobrancelha um pouco desse produto e vou fazendo movimentos de vai e vem pra espalhar esse produto e parecer que a gente aplicou uma sombra. Ó, já esfumei dos dois lados e agora a gente vai pegar um pincel. Esse aqui é o MF19 da Miss Friend, de esfumar mesmo. E aí a gente vai vir fazendo movimentos de vai e vem. E eu coloquei um pouquinho de sombra marrom, na verdade tinha um restinho de sombra marrom nesse pincel, que geralmente eu uso bastante ele pra fazer esfumado. E aí eu vou vir passando aqui, ó, por cima e realmente esfumando esse produto, para garantir que a gente só vai ter a sombra e não mais essa marcação dos olhos. E olha só como aqui, ó, perto do nariz, eu venho puxando ele, trazendo esse produto um pouco mais escuro, né, pro marrom, aqui pra lateral do meu nariz, fazendo como se fosse um contorno no nariz mesmo, como se fosse uma coisa só, e esse efeito fica muito bonito. A mesma coisa aqui desse lado. A gente vem espalhando bem esse produto. Depois que a gente já esfumou bem esse produto, o próximo passo é pegar um pincel mini língua de gato. Esse aqui é o MF09 da Miss Friend. E aí eu vou pegar um pouquinho do meu corretivo que eu uso pra fazer a minha pele normal. E a gente vai vir carimbando esse pincel aqui embaixo, fazendo como se fosse um cut crease. Aí a gente vai criando como se fosse um efeito recortado dessa maquiagem. O legal desse pincel é que ele tem uma pontinha bem fininha, que permite que a gente desenhe bem essa parte da maquiagem. E por fim, preenche toda a pálpebra com esse corretivo, pra gente deixar essa região bem mais clara mesmo. E a mesma coisa do outro lado dos olhos. E aí, aqui no final, onde esse corretivo ainda tá um pouquinho marcado, a gente vem com uma esponjinha, dando batidinhas. Essa aqui que eu tô usando é da coleção do Piu Piu com a Miss Friend, muito fofinha, né? E aí a gente vem dando batidinhas e espalhando esse produto pra ele se misturar com a pele que a gente já tinha feito. E assim, ó, fica muito mais natural esse recorte na maquiagem.
Agora, para selar bem esse produto e não ficar acumulando nas linhas, a gente vai pegar uma esponjinha de veludo. Eu amo essa aqui da Miss Friend, ela tem esse formato triangular, que eu uso bastante para aplicar pó no meu rosto. Mas hoje a gente vai usar ela para pegar um pouquinho de pó também e aplicar aqui em toda a pálpebra para selar bem esse produto. E olha só como a pontinha da esponja ajuda bastante a esse pó não subir demais, e a gente aplica em todo o olho. A mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu vou aproveitar a esponjinha para tirar o excesso aqui debaixo da sobrancelha, para deixar mais o tom da minha pele aqui abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar aquele primeiro pincel que a gente usou, o mais fininho, e aí eu vou pegar um pouquinho daquele produto marrom e vou vir só intensificando para marcar novamente o que o pó acabou apagando um pouquinho. E aí a gente deixa essa linha um pouquinho mais marcada. Olha só a diferença desse olho para esse olho. Tá vendo como esse aqui tá bem apagadinho? E essa linha, ela ficou bem mais marcada. E olha só como já tá ficando a nossa maquiagem. Agora, com o mesmo pincel fininho e o produtinho que a gente usou marrom, ou pode ser um delineador se você tiver em gel, ou se você preferir usar em caneta, como for mais fácil pra você, a gente vai fazer um delineado nesse olho muito bonito. Então, ó, vou começar puxando um traço em direção à sobrancelha e depois a gente desce ele em direção aos olhos, fazendo um delineado muito bonito. Vou vir carimbando esse pincel aqui, ó, do início do olho, bem rente aos cílios, tá? Bem próximo. E aí a gente vai unir com o nosso delineado. E olha só como com um pincel fininho e um contorno ou corretivo escuro, você consegue fazer um delineado marrom lindíssimo. E a gente vai fazer o mesmo traço, só que aqui na parte de baixo dos olhos, bem rente à raiz dos cílios. Eu vou até aproveitar para puxar um gatinho aqui no início também e a gente deixar esse olho bem alongado, bem bonito. Olha só o efeito que dá, com uma vibe meio egípcia, super bonito. Olha só como o olho parece bem maior do que ele realmente é. Se você borrar, é só voltar com aquele pincel 09 da Miss Friend, que é um língua de gato, que a gente usou para fazer o cut crease, e ele vai servir como se fosse uma borracha mesmo, apagando todo e qualquer borrado. E agora, sabe essa parte que ficou aberta, que tem aqui um pouquinho de pele? Eu vou intensificar para deixar esse olho com um aspecto ainda maior, passando um delineador branco aqui no centro e potencializando esse efeito de olhar um pouco maior. E pra deixar esse olho bem a cara de uma coelhinha Lola Bunny, a gente vai usar um cílios postiço em homenagem a Lola Bunny. O cílios também é da Lola Bunny, da coleção da Miss Friend Especial. Esse aqui é o 11. A colinha que eu vou usar é essa aqui, Urban Lash Glue, que de um lado tem branca e do outro lado tem a preta, que também é da Miss Friend. Eu vou usar o lado branco da colinha, vou colocar bem em todos os cílios, esperar secar um pouquinho e a gente já cola. Ó, ela já tá no ponto de colar, e aí eu vou colocar primeiro aqui no centro do meu olho, puxo lá pro final, ajustando bem aonde termina meus cílios, e por fim eu colo a pontinha do início. E aí eu gosto, ó, de apertar os meus cílios naturais nos cílios postiço para garantir que tá tudo bem colado e esse cílio não vai descolar. E eu gosto bastante desse cílio da Miss Friend, porque além dele dar um up no olhar, ele também deixa um efeito super natural, ó, nem parece que você tá de cílios postiço. A mesma coisa aqui desse lado, primeiro centro, depois puxa aqui o finalzinho e por fim o início dos olhos, a pontinha, e aperta tudo pra ficar bem colado. E pra tirar esse branco da colinha, a gente pode voltar com o marrom que a gente usou pra fazer o delineado por cima da base dos cílios, só pra tirar a colinha e deixar o delineado um
pouco mais intenso, né? Com a cor mais viva. Olhos finalizados, olha só como ficou super diferente esse efeito. Muito diferente de todas as maquiagens que eu já fiz. E pra finalizar, a gente vai fazer os lábios, então eu vou passar um lápis marrom pra contornar meu lábio. Vou tirar o excesso arrastando pro centro do meu lábio. E por fim, um gloss rosado no centro do lábio. E finalizamos a nossa maquiagem. Esse aqui foi o resultado final. O que você achou? Coloca aqui nos comentários se você faria essa maquiagem ou se você usaria ela para uma fantasia de coelhinha, se você se inspiraria na Lola Bunny também. Eu adoro ler os comentários, então aproveita para me contar o que você achou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de maquiagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!